Oi, gente! Vocês que assistem as nossas palestras aqui da Sociedade de Educação Espírita da Bahia, no YouTube, eu tenho para vocês um convite especial. Nós voltamos com as nossas reuniões doutrinárias todos os sábados, pontualmente às 17 horas. Nas palestras são os mesmos conteúdos doutrinários que nós compartilhamos aqui no YouTube. Esse conteúdo fica disponível gratuitamente o tempo inteiro para todo mundo acessar na hora que for mais conveniente para você. Então se inscreve no nosso canal, sabe? Compartilha o vídeo, assiste a palestra de quem você quiser, de quem você preferir. São palestrantes convidados, expondo o ponto de vista de cada um sobre o conhecimento espírita, em cruzamento também com outros ramos do conhecimento, né? Com a psicologia, com a filosofia, com a ciência. Então é um prazer ter vocês aqui no nosso canal e também na nossa sede. A gente espera vocês lá. E tem um pedido para fazer. Nós precisamos da contribuição de vocês, em qualquer quantia que seja. A nossa situação encontra-se um pouco difícil em virtude da pandemia, da não realização dos eventos que ajudavam a manter, né, a nossa instituição, a custear as nossas despesas. Então eu vou colocar aqui na tela o Pix da nossa conta para que vocês possam nos ajudar nesse momento, ok? Obrigado e até lá. Eu digo sempre que a CEB é a casa do caminho, só tem pescadores. Um cafezinho fluidificado, gente. Cada gole é um obsessor que vai embora. Adoro um cafezinho fluidificado. Açúcar. Ainda que seja redundância, né? Uma pessoa tão doce quanto eu. Estou aqui na plateia, minha esposa e minha mãe são a prova da minha docilidade contínua, né? Jesus abençoe. Quando eu comecei a fazer palestras, né? Eu comecei... essa história é interessante. Bernardo, ainda encarnado, ele tinha saído daquele programa na Rádio Clube, na Rádio Cultura. Não, era o programa Conversando sobre Espiritismo. Eu, Jane e Renê. Conversando sobre Espiritismo. Mário Crete, era de Não, foi antes, Mireia. ali no Nazaré? É. Eu não sabia qual era, eu fazia parte com ele. Era Conversando sobre Espiritismo. Minha mulher tem uma teoria sobre isso também, que eu tenho duas mãos esquerdas e sou destro. Então, ter derramado um pouquinho de café... Você tem mulher na conta, tá vendo? E que mulher, viu? Pelo amor de Deus. Deus benza. Bom, primeiro eu quero agradecer a você, Mireia. Vai com isso aqui. Olha, o que eu faço é lá no mundo espiritual que eu vou responder. Aqui é muita máscara, é abracinho, beijinho. Você só vai conhecer quem é Mireia ao despertar no mundo espiritual. Eu conheço Mireia. Uau! Não vou dizer, mas tem um tempinho nessa encarnação. As meninas, uma eu vi nascer, uma eu vi grávida. É verdade. E a outra eu vi A pequena. outra você conheceu com 8 anos, hoje tem 43. Pois é, eu quando soube que ela já era mãe, eu tomei um susto. Mas enfim, minha filha também já está com 33. E aí eu vou pegar um pouquinho do que... É difícil para mim falar aqui sem me emocionar. Muito, porque nós somos confrades. E é um orgulho tão grande, minha amiga, estar aqui com você. E uma responsabilidade, né? E o velhinho lá, como eu chamo ele, né? Nos deu régua e compasso. Bernardo nos deu régua e compasso. Você falou algumas coisas aí, eu digo assim, olha, eu sou um palestrante espírita limitado, gente. Quando vocês quiserem que alguém fale de Kardec, de Jesus, me chame, porque fora muito isso, tá além dos meus conhecimentos. O que é que eu conheço? Eu conheço Kardec. Vou falar de Jesus. E falar dentro desse contexto de Saulo, nascido em Tarso, cidade portuária da antiga Anatólia, né? Turquia hoje. Um cara que nasceu, que vem de família rica, pais comerciantes. A cidade de Tarso era uma cidade portuária, pujante, um centro universitário do pensamento grego. E aí nós temos que já colocar isso na construção da personalidade de Paulo, de Saulo, e que vai para Jerusalém. Só um parêntese. Ao ter tido a incumbência de falar sobre, né, a conversão de Paulo, a gente pega o livro Paulo e Estevão, que é um livro
você já disse, maravilhoso. Fui até a minha biblioteca, que está guardado por enquanto na casa de minha mãe, mas que já é minha, por uma questão de direito adquirido, né? Não estou querendo acelerar nada, só quero dizer isso. E aí, quando eu levei para casa, de repentemente, alguém pegou o livro e começou a ler e devorou o livro. Então, essa palestra também tem muito da minha querida esposa, Cristiane, porque a gente conversou muito, porque eu tinha lido já há muito tempo atrás e fui discutir com ela, né? Fui readquirir. Então, a gente conversou muito sobre essa palestra e sobre as questões que eu deveria abordar e que eu gostaria de abordar aqui, sobre o processo. O tema é a conversão, mas eu não consigo falar sobre a conversão de Paulo sem linkar com Kardec, a lei do progresso. O processo de transformação, de conversão deste homem que nasce numa família rica da cidade de Tarso, vai para Jerusalém estudar com o mestre Gamaliel e se torna um brilhante fariseu. Quem eram os fariseus na época de Jesus? Eu, como professor universitário que sou, eu sempre contextualizo ambiente, momento. O que eram os fariseus? Os fariseus eram a alta classe do sinédrio, né, do poder hierárquico religioso do povo judaico. E eles tinham um poder legislador, eles julgavam. Na verdade, eles tinham conhecimento da lei, e os fariseus eram rigorosíssimos na lei, no entendimento da lei, e paradoxalmente, iam de encontro a isso quando infringiam um dos mandamentos, né, dos 10 mandamentos, que é não matarás. Por quê? Porque se prendiam ao rigor do que estava escrito e não absorviam a subjetividade da sua missão como líder religioso. Nós, espíritas, palestrantes, líderes espíritas, às vezes nos perdemos como a maioria dos diversos líderes das diversas religiões. Uma vez, conversando com o Djalma Margulo, um dos meus mestres, né, junto com o Bernardo, e aliás, eu sempre digo, Mireia, que quando as pessoas começam a falar, poxa, que papo cabeça que vocês estão aqui, eu digo, vocês nunca pararam para ficar Bernardo de um lado e Djalma do outro conversando, e você diz assim, minha Nossa Senhora, o que é que eu faço? Estou entendendo nada, cadê a legenda? Porque as conversas eram de altíssimo nível, Bernardo e Djalma. E uma vez, eu conversando com Djalma, sobre essa questão dessa liderança religiosa, nós falávamos de um grave problema que aparece para os líderes religiosos. Qualquer religião. Vaidade. E a vaidade é a porta aberta para um tipo de obsessão clássica, a fascinação. E uma das coisas muito claras em Paulo, então fariseu, era a sua vaidade, porque era um profundo conhecedor das leis judaicas. E ele era rígido, e ele enxergava que a sua religião, como a maioria das pessoas cometem esse erro, é a única verdade, é a única maneira de você chegar à salvação, ou à espiritualidade, não vou falar espiritualidade, mas para nós, né? Para os céus. Quando, na verdade, as pessoas esquecem que, além disso tudo, é preciso que nós coloquemos em prática. O quanto nós praticamos aquilo que nós verbalizamos. Quando eu comecei, Mireia, muito novo, e aí é que eu vou trazer o assunto aqui, Bernardo saiu de uma gravação do programa e começou a passar mal. E eu, você me conhece, quem não me conhece, eu sou muito brincalhão, fui brincar com o Bernardo e dizer assim, se quiser eu faço a palestra. Olha onde, Grêmio Espírita Leopoldo Machado. Ele fez, tá aí, você vai fazer. Eu falei, Bernardo, eu falei brincando, não, você vai fazer. Quem estava comigo até, Juvenalzinho, meu compadre, amigo, irmão. Ele falou, não, você vai fazer. Eu falei, mas Bernardo, eu não estou preparado. Ele falou para mim uma das frases que eu nunca esqueci, Mireia. Você já viu quem anda comigo não está preparado?
E isso eu trouxe para a minha vida, eu falo muito para meus alunos, ou para os talentos que eu trago para trabalhar comigo. Quem anda comigo não estuda muito, estuda sempre. Se você estudar sempre, você não precisa estudar muito. E eu me lembro disso e fui fazer minha primeira palestra. Muito novo, eu tinha 19, 20 anos, um negócio desse, alguma coisa assim. E eu me lembro de quando eu desci da palestra, nunca me esqueço desse dia. Eu me lembro que as pessoas diziam, oh, como eu queria ter um filho assim, como eu queria ter um neto assim, tá sacudindo a cabeça, né, mãe? Que maravilha, oh, vou trazer uma filha minha para apresentar. Eu digo, meu Deus do céu. Aí eu me toquei e fiz assim, ó, faz o seguinte, eu vou dar o telefone, só conversa com minha mãe, só não vê que eu sou isso tudo. Porque é um insuflar, a gente vai se enchendo de vaidades, porque as pessoas que às vezes vêm escutar alguém, escutar a nós, elas nos alimentam a vaidade, porque acham que nós sabemos muito mais. E o que é que a gente vê em Paulo? Em Saulo nessa época? Um fariseu que começa a perceber o nascimento de uma doutrina, de uma linha de pensamento que vai completamente de encontro à lei mosaica, aos pensamentos farisaicos, e começa a bater de frente. E ele, quando vê Estevão pregando, quando ele vê o trabalho da Casa do Caminho, aquilo choca ele. E ele começa a dizer assim, eu vou perseguir esses caras. Não, esses caras estão batendo de frente com o que a gente está falando, isso é um perigo. O quanto linhas de pensamento diferentes à nossa são um perigo para nós. Você sabe, existe uma psicóloga norte-americana que lançou um livro muito interessante, chamado Mindset, que na verdade significa maneira de pensar, mentalidade, a Carol Dweck. Eu gosto muito desse livro, porque a gente tende a cristalizar formas de pensar. E naquela época, o poder religioso, vocês sabem, o Oriente Médio é coalhado de repúblicas, ou de sultanatos, ou de califados, ou de governos teocráticos, onde a religião e o poder estão no comando. Então você, além de obedecer, você tem que exercitar, praticar a religião que eles querem, senão você é herege. E o que é que o poder recomenda a um herege? Vamos cortar a cabeça, vamos matar, vamos exilar, vamos sufocar, vamos tirar o direito de fala. Isso é um problema muito sério, que naquela época, Saulo, faço questão de antes de falar Saulo, fariseu, comungava com os seus líderes. E aí vocês veem um pensamento que Pedro, naquele movimento... Quem está lendo o livro? Todo mundo está estudando. Todo mundo aqui que está lendo? As pessoas que fazem parte da mediúnica, nós estamos estudando a fundo. Pronto, ótimo. Orientação de Divaldo, relendo. Show. O que é que ele começa? Ele começa a se incomodar. E o que é que Pedro fazia na Casa do Caminho? Qual era o movimento que Pedro fazia na Casa do Caminho? Ele doutrinava fortemente os corações e mentes? Ele, acolhia. Mas esse movimento de acolhimento para uma doutrina que tinha como força máxima o ritualismo, era uma afronta. Era uma afronta. E Saulo, um estudioso. E ele começa a se incomodar com aquilo. Só que, eu digo sempre que a espiritualidade não alivia. A espiritualidade sempre joga peças para a gente, né? E ele começa a se encantar por uma jovem. E essa jovem não é nada mais, nada menos que a irmã de Gesiel, Abigail.
Engraçado que eu tenho uma mentorada minha, que a filha dela, ela está grávida, e o nome da menina é Abigail. Eu digo assim, menina, que sincronicidade, né? E ela não sabe, nem ele, que ele está perseguindo o irmão dela. E que ele manda prender, e que ele manda quebrar todas as suas forças. Quantas vezes a nossa vaidade, o nosso rigor excessivo, faz com que a gente se perca em situações que a espiritualidade está sinalizando para a gente, mas a gente está tão focado que a gente não percebe. E ele não percebeu que aquela teia espiritual estava cercando ele. Quando eu cheguei nesse momento, eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Não sei se vocês já fizeram isso. O que foi Saulo em uma encarnação pretérita? Quem foi Abigail numa encarnação pretérita? Qual a ligação dele com aquele núcleo? Eu lembro que Bernardo, você lembra, um dos símbolos do grupo da gente era a pirâmide, que ele dizia que a gente estava desde o Egito Antigo junto, né? E aí eu fiquei pensando, a gente tende a achar que o momento zero das nossas encarnações é justamente na era cristã. Mas o que nós fomos antes? Qual a relação que Saulo tinha estabelecido com aquele núcleo, com aquele karma religioso, com aquele povo que ele estava ali? Qual o objetivo da espiritualidade maior? Porque Deus e a espiritualidade maior estava colocando alguém que no futuro seria o pai do pensamento cristão. O pensamento cristão nasce com os seguidores de Paulo, 40 anos aproximadamente depois da desencarnação de Jesus, eles são chamados, recebem a alcunha de cristãos. Acho que todo mundo já chegou nessa. Espero que todos já tenham chegado, para não estar dando spoiler do livro. Não, né? A gente já está adiantado. Pronto. Então, o que é que acontece? Já leu. Pronto. Estamos estudando agora. Pronto. Massa. Eu gosto sempre de ler tudo, eu leio 2, 3 vezes, por causa de exatamente isso. Então, eu fiquei pensando assim, o que será, meu Deus? E aí avancei. Nós avançamos e vemos tudo o que acontece. As desgraças que acontecem no contexto, a conversão, a própria chegada de Gesiel à casa do caminho, onde ele adquire o nome de Estevão. E aí eu fiquei pensando, qual o objetivo? Qual o grande objetivo que estava sendo planejado nesse caminho? E aí eu vou dar um salto de todo o drama até o caminho dele a Damasco, quando ele estava, como estava Saulo do caminho de Damasco? Em qual a sintonia de Saulo? Saulo estava carregado de culpa, porque ele entendeu que ele tinha sido o grande causador, o grande disparador daquele gatilho de tragédias. Então ele tinha um sentimento de culpa. E quando ele encontra a figura de Jesus, cai de joelho e pergunta, eu diria que é uma das perguntas, ganha para uma outra que eu sempre digo que é fantástica, aquela passagem de Alice no País das Maravilhas, no livro de Lewis Carroll, né? Que caminho que eu sigo? Aí o gato que some pergunta, né? Para onde você quer ir? E ela responde, qualquer lugar serve. Para quem não sabe o caminho, qualquer caminho serve. E Saulo faz uma pergunta interessante. O que queres tu de mim? O que queres que eu faça? E essa cegueira de Paulo? Por que esse trauma? Por que ele ficou cego? E por que ele vai ficar em repouso cego? O que acontece quando a gente perde a visão do ambiente externo? A gente começa a se voltar para dentro. A viagem... Deixa eu ver se eu desliguei aqui, porque eu bati aqui. A gente começa a se voltar
a entender. Quanto de nós chegamos à casa espírita perdidos? Nem todos vêm para o movimento espírita, como eu tive a sorte de ir. Ou, eu digo sempre que a espiritualidade não aliviou comigo. Com 12, 13 anos já estava me botando no movimento espírita, não na doutrina, porque a doutrina desde pequeno, no movimento espírita, para entender a prática, para entender e me aprofundar nisso. Então, quanto de nós chega cego ao movimento espírita, carregado de um conhecimento de vaidades, que faz com que você comece a fechar a escuta e as ações para uma nova atitude. E a gente precisa, às vezes, ficar parado e começar o caminho do entendimento do que somos. Somos um espírito com um corpo ou somos um corpo com um espírito? Somos um espírito com um corpo em estágio transitório. E o que faz Paulo ao deixar de ser Saulo e adotar o nome de Paulo? É praticamente uma reencarnação dentro da própria vida. Quantas vezes nós estamos dispostos a mudar o nosso jeito de ser, a abandonar as nossas vaidades, o nosso conhecimento que nós colocamos como máxima verdade e está aberto a reaprender? O quanto nós estamos a abandonar as vaidades e começar a vestir, ou pegar até uma expressão interessante, as sandálias da humildade. Qual o nosso caminho a partir daí? O que aprender com essa conversão? Onde estava a verdade? Nos seus conceitos judaicos ou na nova visão de uma doutrina que, vamos lá, vamos combinar, não tinha nome. Você tinha linhas de pensamentos dentro do próprio judaísmo, e aí é que a gente tem que entender que é uma doutrina que nasce fruto de uma tradição judaica, que traz em si a bagagem judaica. O cristianismo é filho do judaísmo. Jesus nasceu, viveu e morreu judeu. Quem efetivamente abandona a crença judaica? Está lá na cruz. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Quem é que faz essa conversão? Paulo. E ele começa a discutir com seus pares. Você tem passagens dele discutindo com Pedro, até se tornou a alcunha dele, né? O apóstolo dos gentios, que não podíamos mais ficar pregando só para judeus anquilosados no seu conhecimento, na sua fé, e sim pregar, como o próprio Jesus disse, abram seus corações para todos que vierem. Está aberto a todos é acolher os diferentes. É romper com conhecimentos que lhe prendiam, que lhe deixavam preso em um modelo e arcar com as consequências. Paulo, aí já, ele começa a arcar com as consequências da sua semeadura. Paulo começa a semear uma nova linha de pensamento em diversos lugares. Ele não para na Antioquia. Ele transita por todos os lugares, levando a boa nova. Me lembra muito o trabalho de Leon Denis como o grande apóstolo do Espiritismo, o grande divulgador do Espiritismo. Ele começa a caminhar com os seus seguidores e passar adiante essa mensagem. E qual o custo dessa mensagem? Perseguição. Ele traz, inclusive, existem situações em que o seu modus operandi, a sua maneira de falar, choca, bate de frente com colegas antigos e ele começa a ser efetivamente perseguido. Mas em algum momento ele abre mão dessa nova visão? Não, porque aquela visão estava introjetada nele e ele começa a viver esse momento.
quanto nós, espíritas, pegamos os ensinamentos kardecianos e colocamos em prática. O quanto nós, espíritas, ultrapassamos ranços de outros tantos hábitos e colocamos isso em prática. Quando você fala, Mireia, que a nossa relação com Kardec e com Jesus é extremamente firme e coerente, faz com que muitas vezes nós nos distanciemos de alguns pensadores ou de algumas pessoas do movimento espírita. Lembro muito de Bernardo falando isso. Situações que ele viveu com a própria Federação Espírita. E que nós não abrimos mão desse pensamento, dessa prática, da prática da terapêutica mediúnica, de acolher as pessoas. Lembro de Bernardo, durante a prática mediúnica da nossa desobsessão, as pessoas dizem, ó, fechou a porta, mas tem gente batendo. Eu lembro de uma passagem que eu nunca me esqueço, de uma pessoa que bateu na porta já no meio da desobsessão, lá no Tingui, e ele falou, abra, porque o mentor disse aí, ó, esse é um caso importante. Quantas vezes o nosso rigor faz com que a gente feche a porta para a caridade? O quanto a gente precisa rever essa questão dentro do movimento espírita e dentro da prática espírita. O quanto nós estamos fazendo isso de fato. O quanto o nosso dia a dia mudou. O quanto quando a gente sai do centro espírita, a gente sai com aquela mensagem e chega em casa e coloca aquilo em prática. Chega no nosso trabalho, chega na convivência do centro espírita, entre os amigos. O quanto a nossa... Eu me lembro, eu sei de várias passagens de pessoas que abrem a boca para dizer, não, porque eu sou passista no centro espírita, porque eu sou palestrante. Gente, o quanto isso é colocado no nosso dia a dia. Esse rigor, essa prática que fica presa às atividades do centro espírita, ela tem que ser colocada no nosso dia a dia. Essa transformação é diária. O quanto Paulo era apaixonado por si mesmo. O quanto Paulo tinha entendido que a espiritualidade tinha preparado ele já ao reencarnar, ou ele foi escolhido ao acaso? Quantos espíritos contariam passar o que Paulo passou? Construir essa nova visão, sabendo que ainda assim, séculos depois, essa doutrina seria manipulada por um Império Romano decadente e seria utilizada de forma também política. O que nós precisamos, ao estudar essa conversão de Paulo, e esse contexto dele é o quanto nós estamos nos distanciando do pensamento de Jesus. Onde está a mensagem de Jesus que Paulo nos traz? Lembrando que a maioria dessas doutrinas foram escritas em línguas antigas, hebraico, aramaico, depois para o grego, do grego para o latim, depois traduzida. O quanto se perdeu? Quando nós revisitamos essa linha de pensamento e reavaliamos essa mensagem, e aí tem um livro que eu não sei se a maioria já leu, e eu gosto muito de ler esse livro, eu gosto muito de citar ele, que é O Céu e o Inferno. O subtítulo do Céu e Inferno passa por A Justiça Divina sobre o Novo Prisma. O quanto nós estamos entendendo a justiça divina, o quanto nós estamos entendendo o porquê e o para quê. Esse é o grande X da questão. Não adianta dizer, não, eu sou espírita, não, eu sou católico, não, eu sou budista. E não colocar isso efetivamente em prática. Viver como espírita. Uma das grandes discussões que a gente tem é o quanto o espiritismo tem a ver com o cristianismo.
Eu digo que o Espiritismo está cada vez mais indo ao encontro do pensamento de Jesus. Porque o cristianismo que foi, não vou dizer infectado, vou dizer foi deturpado, afastou muito do pensamento de Jesus. E foi muito ao encontro de ritualismos. Mas e a prática? E eu vou bater sempre nessa prática, porque Paulo efetivamente viveu a sua transformação. Ele viveu aquilo que ele aprendeu. Paulo vai até Maria. Paulo vai se encontrar com Maria. Ele quer escrever um livro sobre Maria. Ele quer entender toda aquela questão familiar. E a mensagem, o quanto ela entendia efetivamente de que Jesus, o filho dela... Gente, tá um calorzinho aqui. É porque gordinho e ar-condicionado foram feitos um para o outro. Eu me mexo muito, né? Meia hora, exatinha. Então, assim, nós espíritas, temos que entender uma outra coisa. Quando a gente lê, acho que sou eu mesmo, é que está para cá e eu estou aqui. Obrigado. A gente lê sobre a lei do progresso, quando a gente lê sobre a lei da destruição, quando a gente lê sobre o processo de reconstrução de nós espíritas. E aí eu vou... Obrigado, querida. Obrigadão. Joia. Super obrigado. Agora vai. Nós temos que vivenciar essa questão. Quando você estuda o céu e o inferno, você começa a romper com algumas situações. Eu me admiro muito quando eu vejo algumas pessoas dizer que nós reencarnamos para pagar, para resgatar. O grande processo da reencarnação é o processo de evolução. Nós reencarnamos para evoluir. E o que Paulo fez quando ele abandona aqueles conceitos rígidos? Ele evolui. Nós temos que efetivamente entender que a nossa evolução é contínua. E que o passo a passo é diário, é noturno. Você falou aqui sobre várias questões aqui, até da diminuição. Hoje está até cheio aqui, estou achando que está ótimo. O orar e vigiar. O quanto a gente está esquecendo do orar e vigiar. O quanto nós, ao orar, efetivamente invocamos duas coisas. Gente, quando a gente ora, a gente está nos ligando o quê? A fé. E qual é a passagem no Evangelho que fala? Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis fazer maravilhas. Quando nós oramos, nós estamos entendendo que nós podemos pedir o melhor, que nós temos direito ao melhor. Quando nós vigiamos, entendemos que precisa haver uma coerência com o nosso pensamento. Esse é o grande desafio nosso. É diário, é colocar no nosso caminhar a coerência com a nova escolha. É buscar esse processo evolutivo e amanhecer e acordar colocando isso em prática. O quanto nós estamos nos distanciando disso no nosso dia a dia. E a proposta de vir ao centro espírita vai muito além de uma conversão, porque a conversão não é uma coisa externa, é um movimento interno. Ele buscou isso. Saulo fala: o que queres de mim? O que queres que eu faça?
e ele começa a fazer algo muito raro. O quanto nós estamos escutando? Quando a gente vem ao centro espírita, a gente escuta, e a gente sai, a gente esquece, e chega em casa, esquece de ser um bom pai, esquece de ser um bom marido, esquece de ser um bom amigo. Quando a gente chega no nosso dia a dia do nosso trabalho, esquece tudo aquilo que a gente aprendeu e discutiu no centro espírita. E a gente começa a culpar, muitas vezes, até a espiritualidade inferior. O quanto nós estamos sintonizando com a espiritualidade inferior e não com os mentores. Várias vezes os mentores dizem para nós: eu estava do seu lado, você que não sintonizou. Quantas vezes nós estamos para tomar decisão, em vez de escutar a voz que nos leva para o melhor caminho, preferimos escutar a linguagem do mundo. Quando você fala, Mireia, das redes sociais, a rede social é só um canal. O que você faz lá é que diz quem você é. A prática mediúnica se assemelha muito a isso. As pessoas às vezes me perguntam: Martinho, se eu desenvolver a minha mediunidade, eu vou me perder? Eu posso enlouquecer? Fulano desenvolveu a mediunidade e se desequilibrou. Não. O quanto você efetivamente está equilibrado, o quanto efetivamente, quando você entra na rede social, o que você comunica? Você comunica o que você quer, o que você é. As pessoas hoje buscam a doutrina, a palestra em redes sociais, e isso é muito positivo, isso é muito bom. Existe uma revolução que já vem há algum tempo, a Revolução 5.0, que faz com que a gente abandone a tecnologia e volte mais para as relações humanas. Efetivamente, nós temos que entender que dentro do centro espírita, nós estamos inseridos num planeta. Agora, como a gente conduz esse caminho, o quanto a gente utiliza as redes sociais, vai muito ao encontro do que nós somos, das nossas perversões, das nossas sintonias. O que nós procuramos? Quantas vezes eu digo sempre que o Google sabe mais da vida da gente do que os nossos parentes mais próximos. Aquele site que você acessa 2 da manhã, que a casa está toda dormindo, o Google sabe. Os seus gostos, as suas buscas, o Google sabe. Adianta você estar aqui, frequentando o centro espírita, estudando e não colocar em prática, e chegar e se permitir ir de encontro a tudo que é discutido aqui, enquanto nós efetivamente estamos nos transformando, e aí eu prefiro usar a palavra transformar do que converter. O quanto nós estamos fazendo o caminho escolhido por Saulo, de me transformar em um novo homem. Ele deixa o nome Saulo e adota o nome Paulo. A gente vinha conversando no carro e minha mãe falando que a parte que ela mais gosta é justamente dessa parte pós a conversão dele. Por quê? Porque ele está mais humilde. Porque ele começa a transformar até a maneira de falar dele, até a maneira de se relacionar com as pessoas. O quanto nós fazemos isso? O quanto nós somos acolhedores? Esse é o X da questão. Muitas vezes a gente vê pessoas que vão fazer palestras de centro espírita e usam termos os mais acadêmicos possíveis, quando na verdade as pessoas estão ali querendo colo, querendo um carinho, querendo um acolhimento, que é a grande máxima. Fora da caridade não há salvação. E o próprio Paulo, na carta dele, uma das diversas cartas deles aos Coríntios, ele fala: ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver... Caridade. Se você pegar a tradução grega, você vai ver que é caridade.
Por quê? O que está inserido na caridade? Beneficência, benevolência e perdão às ofensas. A maioria dos livros fala se você não tiver amor. Exatamente. Primeiro nós temos que internalizar o amor. Esse amor que Paulo, que você está falando, muito feliz, ele chegou ao ponto dessa prática que ele não vive mais ele, mas Cristo vive. Então, eu não gosto desse termo, dessa colocação do Cristo. Isso são ranços católicos. Eu não tenho um ranço católico, eu já nasci numa família espírita. Então, eu vou muito aos estudos onde a gente vê a palavra caridade. E não adianta você falar em amor se você não pratica a caridade. Aliás, a lei judaica fala, ama a Deus sobre todas as coisas. Aí um tal rapaz Jesus fala o quê? E ao próximo, o quanto nós somos apaixonados por nós mesmos. O quanto nós introjetamos essa caridade. Eu conversava com uma amiga minha, ela está fazendo um processo de autoconhecimento muito interessante, e eu canso de dizer para ela, não seja tão dura contra você, seja indulgente com você, seja paciente com você. Vai muito ao conta daquilo que a gente fala, não é estudar muito hoje, é estudar sempre. Dilua essa transformação no passo a passo. Efetivamente ser caridoso. As diversas cartas de Paulo, nos diversos lugares por onde ele passou, ele era um semeador da caridade, da escuta, do acolhimento, que em muitas vezes carrega o sentimento de amar. Amar ao próximo, amar ao diferente. Porque é muito fácil a gente amar quem a gente gosta, que a gente identifica. Pô, eu tenho um maior carinho, Mirei, a minha irmã, uma referência, uma das pessoas que eu mais respeito, que eu gosto de ouvir, que eu gosto de escutar, que eu gosto de dividir. Mas é aquela pessoa que eu não tenho a mínima identificação. Eu não estou dizendo que é para você, né, botar ela dentro de casa e tal. Mas o quanto você respeita ela. Lembrem, Paulo, ele não tinha respeito pelos diferentes. Saulo e Paulo. Paulo disse assim, não, vamos pregar a boa nova para todo mundo. Vamos espalhar a mensagem de Jesus. Vamos revolucionar a maneira de pensar. Gente, a palavra Cristo vem significa Messias, o escolhido. Você sabe quantos Cristos tinham naquela época? Quantos foram ditos Cristo na época de Jesus? Vários, mas só tinha um Jesus. Ele era especial, porque a mensagem dele era especial, porque a mensagem dele era transformadora. O quanto nós, exatamente como Paulo, nos transformamos e viramos as costas, não para virar estátua de sal, mas por um passado que não nos levou a nada de positivo. É muito interessante isso. Você é psicóloga, eu trabalho com área de negócios, trabalho com consultoria, mentoria e de negócios, e eu digo muitas vezes isso. Você já viu que esse modelo de trabalho não funciona? Tua empresa vai quebrar se você continuar assim. Aí eu canso de ouvir uma pérola. Não, mas nós chegamos onde chegamos assim. Exatamente, vocês chegaram onde vocês chegaram assim. Às conquistas e aos fracassos. E aí a gente vai pegar um tal Hippolyte Léon de Desarriveil, que era o quê? O que era Kardec? Um educador. Em uma vida pretérita, colega de Zéfiro, foram lá druidas, né? Também gostava de um sacrifíciozinho de matar uns bichos, que nem as tiazinhas lá do candomblé, tá tudo certo. Anos depois, aliás, ele foi em Aarhus também, né? O primeiro reformador, criador da doutrina russita, enfim, isso é um outro assunto. Mas enfim, ele era um educador. O quanto nós estamos nos reeducando? Se vocês forem ver, a proposta de Paulo é uma proposta de reeducação.
E essa reeducação passa por mudar hábitos, efetivamente abandonar velhos hábitos e nos transformar. Esse caminho diário é muito duro e você tem que efetivamente estar atento. Efetivamente estar atento. 1% da população mundial detém 3/4 da riqueza. 3/4 da riqueza. 1% só. Onde é que estão as 99% restantes? Num planeta de 8 bilhões. E nós, às vezes, nos perdemos numa discussão na nossa aldeia, no nosso ambiente, sem olhar de forma ampla. Essa passagem, essa conversa, Mireia, de Saulo com... Meu Deus, com quem é que ele conversa isso? Sobre Pedro. Pedro tinha sido preso. Com Tiago, ele conversa, mas era Tiago e mais uma pessoa. E eles estavam discutindo, e ele fala assim, vamos fazer como Jesus, vamos procurar espalhar, falar isso com todos, com os iguais e com os diferentes, com os monoteístas e com os politeístas, aqueles que reverenciam vários deuses, mas vamos levar o que para nós é a luz da verdade. E quantas vezes, Bernardo falava muito isso, eu vejo coerência aí, muito crente que chega no meio da estação da Lapa e assume que é crente, e você às vezes encontra um espírita e fala, tudo bem, como vai? Aí ele fala, nunca mais vi lá, ele diz, eu vou lá. E não se assume espírita. Parece que as pessoas têm vergonha de dizer que são espíritas. É muito louco isso. Gente, em qualquer ambiente, aliás, tem uma passagem de Bernardo muito interessante. Ele estava numa reunião da Federação das Indústrias, acho que você sabe dessa história. Sei, só você completa. Ele estava na Federação das Indústrias, lá em Recife, e aí ele pede para, antes de começar a reunião, fazer uma prece. E isso é completamente diferente. E ele diz assim, vamos começar fazendo uma prece. Todo mundo se mexeu. Como é que vamos começar uma reunião de negócios fazendo uma prece? Por que não? Conhecia essa passagem, não? Eu tinha ouvido falar, mas não lembrava. E ele diz assim, vamos começar fazendo uma prece. Qual o problema de fazer uma prece? Qual o problema da gente mudar, trazer o novo? Falar algo para os diferentes? Problema nenhum. É muito importante que a gente entenda isso, porque se você for contextualizar, você vai ver que é uma mudança dentro de um ambiente sufocante, onde você não tinha o direito de falar. Os cristãos ou os seguidores de Paulo nascem num movimento onde o mundo era dominado por um império gigantesco, que é o Império Romano. E Paulo, além de lutar contra o alto clero judaico, ele lutava também contra o modus vivendi dos romanos. Então, esse processo de revolução, que a sua conversão, com a sua transformação para uma nova maneira de pensar, influencia corações e mentes em um planeta. O trabalho de Paulo é um trabalho gigantesco e hercúleo, pouco entendido pela maioria, mas que foi transformador. Se foi utilizado, se foi manipulado, depois é outra questão. Quantas vezes a gente vê, dentro do movimento espírita, distanciamentos do pensamento kardeciano. E eu sempre digo, uma coisa é a doutrina, uma coisa é o movimento espírita. Quem faz o movimento espírita? As pessoas. Somos nós que fazemos o movimento espírita. Algumas pessoas saem de centro espírita, se afastam da própria doutrina porque tiveram um problema de relacionamento com A, com B, com C, com D. Esquecem a proposta da doutrina. A doutrina é uma doutrina de transformação contínua. Essa é a proposta. Agora, é uma proposta que diz, olha, vamos estudar, vamos ler, vamos pesquisar. As pessoas pegam, se prendem muito no Evangelho,
segundo o Espiritismo. Mas nós temos todo o Pentateuco para estudar sobre a Gênese, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o próprio Céu e Inferno e o Evangelho. O quanto a gente está esquecendo também de nos transformarmos, lendo, estudando, nos autoconhecendo, buscando colocar em prática uma ideia que fala justamente de transformação. E nós, que nascemos também numa sociedade judaico-cristã. E o ato de você se dizer espírita, aliás, foi recomendado que no último censo a gente deixe de usar o termo espírita para usar o termo kardecista. Sabia dessa não? Por quê? Porque a palavra espírita está sendo usada para diversos tipos de religiões espiritualistas. Então, o fato de você se assumir espírita / kardecista sinaliza algo de especial. Alguém já viveu uma situação muito interessante de dizer assim, você está chateado com alguma coisa, está aborrecido, e a pessoa olha para você e diz assim, você não é espírita? Hã? Pastor encarnado por isso mesmo. Como é que é? Pastor encarnado porque sou perfeita por isso mesmo. Pois é, eu estou encarnado porque eu tenho que entender que eu estou em uma transformação contínua. As pessoas viram, eu ouço isso desde a mais tenra idade. Você não é espírita? Sim, eu sou espírita e por isso mesmo eu estou aqui. Ou então, você está na desobediência. Não, eu ouço muito assim, não, você é mais evoluído do que eu. Eu digo, não sou não. A doutrina espírita não tem santos, não existem santos. Eu assisti um vídeo essa semana, caiu no meu colo, onde Chico fala que a maioria de nós reencarna de onde? Do umbral. Aí as pessoas perguntam para ele, e você, Chico? Ele, do umbral também. Gente, nós teve um Globo Repórter que falou sobre Chico, aí as pessoas passavam pelo busto de Chico, passavam a mão e faziam o sinal da cruz. Eu digo assim, meu Deus do céu, isso não é espiritismo. Porque são ranços de uma educação, de uma criação, ou de um processo de transformação ainda muito novo, muito incipiente. Aí minha mãe entra com a docilidade dela e diz assim, meu filho, compreenda, né? Eles estão no tempo deles. E eu, nascido do movimento espírita, eu não consigo entender isso. Por quê? Porque para mim, que já nasci espírita, é diferente. Olha que eu estudei no Marista. E tem uma passagem muito interessante de um professor de religião minha, que me veio aqui até. Uma vez a gente sempre tinha para discutir as religiões, que óbvio, sempre caía para mim falar sobre espiritismo. Zona de segurança, tranquila. E aí uma vez nós entramos numa conversa, não uma discussão, e ele falou uma frase que eu nunca me esqueci. Aí é que vocês espíritas levam vantagem sobre nós. Sabe qual era a vantagem? Nós não temos dogmas. A doutrina espírita não tem dogma. Kardec fala, se vocês encontrarem lá na frente algo que esteja mais coerente, seja melhor, mais adequado a mim, sigam isso. O que eu não aguento é vir discutir com gente que vem discutir espiritismo comigo, e no terceiro eu já digo assim, você acha? Eu estudei. É diferente, o negócio do eu acho é complicado. Mas então, esse é o X da questão. Esse é o X da questão. Nós devemos continuar o processo de conversão, de transformação, diuturnamente. Ao longo dessas encarnações, essa semana eu falava com minha mulher. Nós falamos sobre amor. Eu digo, eu não te amo hoje. Eu te amo já há algumas encarnações. A gente não se calma, acontece. A gente não. Eu me casei com uma mulher que foi amor à primeira vista. Em 10 dias eu estava casado. Né? Eu não sou certo, ela também não é muito não, mas já estamos aí com 12 anos juntos e com filhas gêmeas de 9.
Mas nós temos que entender que o nosso processo de transitoriedade nessa vida não quebra os laços. Por isso que eu fiquei pensando, de onde vem a relação de Saulo, na época, com Abigail, com Estevão? A gente está dentro de núcleos familiares que exigem de nós a transformação contínua. Eu não estou pegando na palavra conversão, estou pegando mais na palavra transformação mesmo. Que a nossa doutrina espírita seja o nosso farol, seja o norte, o pensamento kardeciano, o que nós aprendemos na nossa prática mediúnica, na nossa terapêutica mediúnica com Bernardo, com a sua magnífica forçação de botar para a gente estudar. A gente estudava sempre muito, né? Muito sempre. Eu criei esse hábito. Minha mãe dizia não, diz, né? Está aqui ainda, que eu dormia na adolescência numa biblioteca disfarçada de quarto. Porque a gente era provocado a ler muito. E quando você vê um cara como o Chico dizer que ele reencarnou do umbral, a gente não pode olhar no espelho e achar que a gente é fariseu, que a gente está acima do bem e do mal, que nós somos o Senhor de toda a verdade. O que nós temos é que calçar a sandália da humildade e, como Paulo, lançar a boa nova e nos transformar de forma coerente. E agora, eu lembro do que eu ia falar quando eu falei de Bernardo. Quando a primeira vez que eu fiz uma palestra, que eu desci, que eu vivi essa história que eu contei para vocês, eu me peguei dizendo assim, eu tenho que ter um mínimo de coerência com o que eu falo. Hoje a gente chama de digital influencer, né? No mundo acadêmico a gente chama de formador de opinião. O palestrante espírita, o líder religioso, ele tem que ser coerente. Porque vocês já viram um videozinho de um padre que está dando entrevista da rádio ao vivo? É muito engraçado. Acho que no YouTube tem. Está fazendo uma entrevista na rádio, aí o padre, eu atrasei, eu vou dar entrevista aqui da rádio, do carro, e ele está dirigindo. Aí o rapaz faz a primeira pergunta, ele, não, meu irmão, você deve ter paciência. Aí daqui a pouco o cara dá uma fechada, ele no trânsito, rapaz, não sei. E aí começa a xingar. Esse padre é um ser humano. Não dá para a gente se travestir de uma pseudo-santidade. A gente tem que ser efetivamente coerente. A gente tem que ser efetivamente... eu tenho um temperamento forte. Beleza, já conseguimos uma coisa. Sabemos que temos um temperamento forte. E aí, o que você vai fazer? Duas perguntas. Por que Paulo se converteu? Olhe para trás. O porquê fala de uma questão causal. Né? Serve para nós perguntar, por que reencarnamos? Por que eu reencarnei? Aí vem a segunda pergunta, para que eu reencarnei? Para que Paulo é convertido, se converte? Para que missão? Para que propósito? Qual o seu propósito de vida? Qual o nosso propósito como kardecistas, como cristãos, como budistas, como Seixonoye, candomblé, presbiteriano? Para quê? Qual o nosso propósito real? Qual o propósito da conversão de Paulo? Criar uma doutrina? Porque não foi ele que... Aliás, esqueci de perguntar isso. Todo mundo sabe que não foi Jesus que criou o cristianismo, né? Como eu falei, 40 anos depois da morte de Jesus, os seguidores de Paulo são chamados de cristãos. Por quem, doutora? Foi Barnabé? Está certa disso? Não, Ananias. Sim, pois é. Ele que chamou os seguidores de Paulo de cristãos. E isso derivou. Isso foi crescendo. Por quê? Porque eles seguiam a mensagem do Messias. Messias esse que os judeus até hoje esperam. Estava conversando com uma funcionária de uma empresa que eu prestei consultoria. Tenho 2 minutos. E ela me falou uma pérola que eu fiquei muito preocupado. Ela disse que ela não ia participar dos treinamentos não, que era perda de tempo. Porque Jesus estava voltando
e que ela não ia perder tempo fazendo o treinamento, que Jesus estava voltando e já ia levar ela para o arrebatamento. Eu virei para ela e fiz assim: estude efetivamente a Bíblia e veja desde quando Jesus foi, tinha gente esperando a volta dele. No século I, no século II, no século III, no século V, no século X. E as pessoas às vezes ficam paradas, caem como Paulo caiu, e não conseguem enxergar Jesus, não, sentir Jesus. Sentir Jesus, para você se colocar à disposição desse propósito. Para quê? Para que estou no centro espírita? Para que me coloco para trabalhar como doutrinador, como médium, como palestrante, como passista, para limpeza? Na época da minha época de juventude espírita, a gente só tinha o direito de trabalhar na livraria. Me lembro de uma vez que perguntei para uma grande dirigente do centro, e ela me disse que eu não podia frequentar a mediúnica ainda não, porque eu ia entrar na fase de frequentar motel, de frequentar barzinho. Quando eu cresci, eu vi que a gente só fazia isso até bem mais velho, né? Já na prática mediúnica, já doutrinando, já isso, já aquilo, já aquilo outro. Então assim, vamos pegar esse conceito e estar aberto às novas ideias, ao processo de transformação e efetivamente colocar em prática. Um minuto, não, está aqui, está no tempo. Pronto, ainda tenho mais tempo. Há perguntas, alguém tem pergunta? Está aberto a perguntas? A gente vai se empolgando, vai se empolgando.